Está a tela? Sim, Márcia, está a tela. Só aproveitando avisar a todos que eu já iniciei a gravação, tá? Daqui a pouquinho nós iremos iniciar a TPC. Eu peço que todos fechem as câmeras, os microfones. Bom dia a todos.
Vamos dar início, mais uma TPC. Hoje, com as boas práticas, teremos a presença, né? A presença virtual de duas professoras que realizaram, desenvolveram, né, as sugestões dadas pela Milene na ATP passada. Tá? Então, agradecer aí a parceira, né, de todos os momentos, a Milene, a Madalena Ponce Rodrigues, que é a nossa diretora de núcleo, né, e a todos que enviaram as boas práticas, excelentes boas práticas, que se pudesse, assim, a gente colocaria todos, né, apresentaria a todos, apesar que tem muitos que colocaram as boas práticas lá, mas que não gostariam de apresentar. Na próxima, quem sabe, dá aí uma forcinha, né? E eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre as avaliações que vocês fizeram. O que não está indo para frente aqui? O feedback, né, das avaliações e das boas práticas. Certo? Então, 102 professores responderam àquela avaliação, tá? Então, naquela planilha, passa tudo aí certinho, 2 professores Proatecs, professores coordenadores da sala de leitura, 5 professores, sala de recursos 2, classe hospitalar, certo? Então, o que eu tentei fazer? Porque eram 102 avaliações, mas nem todos os professores colocam as sugestões, tá? Então, eu elenquei algumas aqui. Quais sugestões que vocês colocaram para nós, né? Gostaria que tivesse uma continuação do tema gêneros textuais. Então, é o que está acontecendo hoje, né? As boas práticas e boas novas virão também. Seguir os mesmos temas, né? Está dinâmico e incentivador. Mais assuntos sobre os gêneros textuais aí, né? Também que está acontecendo. A socialização de boas práticas está aí, né? No dia de hoje. Estratégias para a sala de aula invertida, podemos pensar e futuramente, né? Trabalharmos com vocês. Caiu minha apresentação? Não, não, Márcia, estamos visualizando e te escutando. Agora sim. Caiu. Agora saiu. Olha. Compartilha novamente. Aí, tudo bem? Agora estamos visualizando. Tá. Aulas com o ensino híbrido, né? As formas de avaliação do ensino remoto, rever os resultados das avaliações em processo, né? As questões com suas habilidades não atingidas. Essa ATPC aconteceria no primeiro semestre, mas como tivemos muitas demandas, ficou para o próximo semestre. Então, os resultados dessa segunda avaliação em processo que vamos trabalhar depois da volta às férias aí. Tudo bem? Continuar com gêneros textuais, né? Autoestima e saúde emocional do profissional de educação e da comunidade escolar. E aqui gosto muito quando trazem os conceitos junto às práticas, né? Então, sempre tentamos unir aí o útil ao agradável, não só a teoria. Só que, às vezes, como vocês ainda comentaram, né? Fica muito curto o tempo. Então, é assim mesmo, né? O tempo para nós é precioso. Só que, às vezes, a prática é até mais longa do que a teoria. Só que em 1h30 é bem pouco mesmo, né? É muito escasso. A tecnologia, processos de curadoria
gamificação, adaptação curricular, Canva, o ensino híbrido novamente, né, que voltou aí, e os novos modelos digitais de ensino. Então, essas são algumas das sugestões que vocês elencaram na avaliação, tá? Então, vamos estudar com carinho e ver aí, vamos adaptando quais conseguimos realizar. Tá? Então, nós teremos também agora a apresentação da professora Ana Lúcia, ela é da Escola Américo, e ela trabalhou com os alunos dos sextos anos A e B. Tá? Então, eu vou passar a palavra para a professora, e ela... Aí, vocês decidem se a professora prefere que os professores façam perguntas durante ou após a sua explanação. Passa a palavra, Ana. Ok, obrigada. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo direitinho? Está me ouvindo, Márcia? Milene? Perfeito. Estamos ouvindo bem sim, Ana Lúcia. Ok. Bom dia, então, pessoal. Eu sou a professora Ana Lúcia, né? Como a Márcia já me apresentou, professora Ana Lúcia Zanatel. Atuo como professora há 31 anos na área de educação básica, básica 2. Atualmente há 17 anos na Escola Américo, como professora de língua portuguesa e língua inglesa. Fiquei bastante surpresa quando eu recebi o convite da Márcia para partilhar aqui com vocês uma boa prática, né? Porque eu sou professora do século passado, né? Literalmente, e confesso que tem bastante dificuldade. Para mim, esse novo modelo de educação remota é bastante difícil para mim. É um desafio imenso, mas estamos aí, né? Então, gostaria de pedir licença para compartilhar e partilhar com vocês esta prática e apresentar aqui um slide. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Seleciona o som, tá? Isso. Estou adicionando. Aqui eu tenho uma breve apresentação de 1h30. Mentira, viu, gente? É rápido. O meu computador está um pouquinho lento. Vamos lá. Já estamos visualizando. Ok. Então, minha área de conhecimento, língua inglesa e língua portuguesa, tá? Trabalho com os sextos anos, né? Turmas dos sextos anos A e B. As habilidades que me foram, né? Que eu escolhi para essa prática foram as seguintes: conhecer as características dos diferentes gêneros jornalísticos, escritos, orais e multimodais, a relação com a situação comunicativa, o estilo e a finalidade dos gêneros em uso. Identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros, assunto-tema, demonstrando compreensão global. Desenvolver atitude crítica frente aos textos jornalísticos. Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto de produção e circulação. Os objetivos: ter contato com diferentes textos informativos e suportes de comunicação. Relacionar temas de textos da esfera jornalística com a sociedade que vivemos. Identificar fake news. Reescrever notícias desmentindo fake news, acrescentando a elas fatos verdadeiros. Produzir um podcast. O material utilizado foi o Caderno do Aluno Aprender Sempre, Língua Portuguesa, volume 1. Computador, notebook ou celular com acesso à internet e opcional equipamento de som, né? Microfone, o headset. Então, era opcional esse equipamento. Eu adaptei, na verdade, as duas primeiras sequências didáticas do Caderno do Aluno Aprender Sempre, volume 1. É a aula 1 e a aula 2. Jornal é para ler ou ouvir e desmentir notícias falsas. Eu tive que adaptar porque nós tínhamos muitas sugestões, né, de atividades a serem desenvolvidas presencialmente, porém, aqui em Botucatu, infelizmente, nós ainda não estamos com essa realidade. Nós não voltamos para o presencial, só estamos no remoto. Então, foram feitas algumas
adaptações. E as atividades aconteceram em vários momentos remotos, tá? De aulas remotas, então. E aconteceu da seguinte forma: nós iniciamos a aula remota com uma imersão em textos de gêneros textuais do campo jornalístico. Falamos de notícias, entrevistas, reportagens, até chegar, né, ao rádio podcast, principalmente os que estão na internet, né? Então, nós começamos falando, mostrando para os alunos, né, esse suporte de comunicação, em especial o podcast. Primeiramente, conversamos sobre as principais características, estruturas e suporte desse gênero. Como se trata de crianças de sexto ano, né, praticamente são crianças de 10, 11 anos, acreditávamos que eles não tinham conhecimento do gênero, porém, caiu do cavalo. Eles conhecem muito e, inclusive, me deram sugestões de podcasts, né, para eu ouvir. Tem podcasts de tudo quanto é categoria, né? Piadas, é demais, né? O mundo do podcast. Bom, fizemos uma roda de conversa sobre esse tema. No final da roda de conversa, observou-se que os estudantes entenderam que esse gênero nada mais é do que uma adaptação contemporânea do programa de rádio, que tem ganhado espaço por conta do seu formato dinâmico, em que o ouvinte pode escutar os programas a qualquer momento. Hoje é uma grande diversidade de podcasts sobre os mais diferentes temas. E nós conversamos sobre esses diferentes temas, né? Entrei em algumas plataformas de podcast, sugeri algumas para as crianças, eles me sugeriram outras, fizemos uma troca aí. Bem interessante. O seu tá certo, fica aí. Esse daqui é de arte, Tem um microfone aberto? Bom, num outro momento, sugeri que os estudantes ouvissem uma parte do podcast Revistim, um projeto em parceria com o jornal Jockey e a CBN. O podcast é aberto e traz a cada semana um episódio diferente, abordando temas da atualidade com uma linguagem acessível para o público infanto-juvenil. Conduzido por uma professora, cada episódio conta com a participação de jovens e adultos. Trata-se de um material muito rico que vale a pena conhecer a fundo. As indicações de como acessar, os links, tudo direitinho, encontram-se no caderno Aprender Sempre, volume 1. Então, ficou bem fácil da gente ter acesso a toda essa informação aqui. Bastante rica e legal, bem interessante, viu? As crianças gostaram bastante. Para essa aula, né, nós escutamos a primeira parte do episódio 16 do podcast Revistim, até 10 minutos e 33 segundos. A primeira parte desse episódio, que vai até o minuto 10 minutos e 33 segundos, é sobre fake news. Para abordar o tema, há uma entrevista com um menino de 11 anos e com o diretor da agência Lupa, que é responsável pela checagem de fatos e notícias, para confirmar e desmentir informações. Feito isso, pois ouvimos um trecho desse podcast, encontra-se também na apostila, né, no caderno Aprender Sempre, tá? Na aula 1. Feito isso, os estudantes responderam os exercícios a partir do texto que resume o que é falado no podcast. Então, essa atividade, né, o texto, encontra-se lá no caderninho. Porém, a gente conseguiu ouvir. E também eles responderam, né, alguns exercícios de interpretação desse texto no caderno. Bom, numa outra aula remota, nós continuamos o estudo do tema das fake news, as chamadas notícias falsas, que circulam pelas redes sociais e internet. Foram apresentadas as seguintes notícias: beber água a cada 15 minutos previne da Covid-19. Lojas americanas jogaram todos os livros de Felipe Neto no lixo. Vinagre é mais eficiente do que álcool gel na proteção contra a Covid-19. Essas eram as sugestões das fake news para serem trabalhadas, sugestões do caderno, porém, as crianças conseguiram, né, pesquisaram e encontraram muitas outras mais, né? E comentamos também sobre várias delas nas nossas aulas aí.
Bom, para checar esses fatos, indiquei os sites da agência Lupa, está aqui o endereço, e a da agência Aos Fatos. Encontramos também, né, outras plataformas aí para checagem de fake news. A gente encontrou várias plataformas que podem ser feitas essas checagens. Depois que escolheram uma das notícias apresentadas, os estudantes realizaram a reescrita. Então, nós fizemos uma reescrita, aqui eu tenho, né, imagens de algumas delas, eu logo aqui no início. Tá? Eles escolheram uma fake news para fazer a reescrita. Aqui eu tenho outro. Aqui essa reescrita foi feita no próprio caderno, tá? Nessa imagem. Essa daqui é da aluna Débora. Professora, nós temos alguém com a mão levantada. Você prefere que eles tirem a dúvida durante a apresentação? Como achar Pode? melhor. Pode. É a Aparecida de Fátima. Pois não, Aparecida. Ai, desculpa, levantei sem querer. Desculpa. Imagina. Tudo bem. Ai, me perdoa. Eu não consigo visualizar aqui a mãozinha levantada. Se alguém precisar perguntar, aí você vai me avisando. Foi sem querer, viu? Tudo bem. Vocês podem levantar a mão ou perguntar no chat, aí eu passo para você, tá, Ana Lúcia? Pode ser. A Milene que está falando, tá bom? Ok. Bem, então estávamos na checagem dos fatos, né? Das fake news. Escolheram uma notícia, então os estudantes escolheram uma notícia, uma fake news, e fizeram essa reescrita, desmentindo o que foi dito, trazendo e acrescentando fatos verdadeiros sobre o assunto. Tá? Então, aqui, como eu disse, aqui tem logo no início do slide, né, uma atividade pronta, realizada no caderninho, no próprio caderno do aluno, e aqui eu tenho uma atividade também da aluna Débora, essa daqui, a primeira que eu apresentei é da aluna Thalia, e esta outra no próprio caderno do aluno, tá? Então, é a atividade toda lá do caderno do aluno, certo? Bom, reservamos um tempo da aula para que os estudantes socializassem as respostas que escreveram. E aproveitei esse momento de troca para pontuar algumas diferenças importantes entre o jornal em formato de rádio, podcast, e um jornal impresso. Então, nós vimos que manchetes e imagens chamam a atenção no jornal impresso, enquanto que no rádio, podcast, esse uso não é possível, né? Porém, no entanto, no rádio podcast tem recursos de áudio, vinhetas, sonoplastia. Então, chamamos a atenção para a estrutura, né, do gênero escrito e do gênero informativo escrito e do gênero informativo em áudio, né? Ainda nesse momento de troca, enfatizei o quanto é importante não espalhar notícias sem antes checar se os fatos sobre elas são verdadeiros. Se estivermos em dúvida, melhor não passar adiante. E nós aí comentamos, e foi uma polêmica, né? Nós conversamos muito sobre a questão das fake news. Eles têm acesso, né? A gente sabe que eles têm acesso a muitas informações, muitas mesmo falsas, e a gente conversou muito sobre a importância de ter cuidado, né, ao selecionar notícias e a compartilhar essas notícias. Então, foi aqui um trabalho bem, bem interessante e os alunos participaram bastante nesse momento. Esclareci ainda que podemos perceber que uma notícia é falsa, observando, por exemplo, a data e a forma com que foi escrita. Existem muitos erros, né, na notícia escrita, quando é falso. Muitos erros de ortografia, concordância, e eles perceberam isso. Bom, para finalizar o trabalho, eu solicitei aos estudantes a produção de um breve podcast sobre um tema de suas preferências. E aqui eu tenho 3 apresentaçõezinhas em áudio do Jean, da Débora e da Thalia. Eu vou apresentar aqui para vocês, gente, uma coisa simples, certo? Mas que foi possível realizar nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, né? E eu fiquei bastante feliz com o empenho dessas crianças. Então, aqui eu vou apresentar o primeiro podcast do Jean. É bem simples, mas ficou muito bonitinho.
A poluição das queimadas que chegou às grandes cidades brasileiras é só uma parte do problema, pois 7 milhões de pessoas morrem todos os anos por causa da poluição de ar. A Organização Mundial da Saúde colocou esse problema como propriedade de agenda da saúde. A OMS, Organização Mundial da Saúde, também convocou os governos a se comprometerem em alcançar uma qualidade de ar segura. Também existe a poluição de rios e mares, que atinge todo tipo de animal marinho, como peixe, cavalo marinho, tartaruga e vários outros. Nós, seres humanos, podemos evitar isto. Sabe como? Não jogando lixo em rios, mares, mas sim jogando lixo em cada lugar apropriado, como papelão na lata de papel, e assim sucessivamente. Assim, evitamos contaminações ou até mesmo evitamos morte desses animais. Mais um. Olá, tudo bem? Eu sou a Tayla e hoje eu vou falar sobre a importância da água no consumo dos pets. Você sabia que a água também é um nutriente? Pois é, e assim como os demais nutrientes, a água também deve fazer parte do dia a dia. Lembrando que isso vale para todos os seres vivos, incluindo os pets. A água vai além de matar a sede nos dias quentes. Ela também é importante assim como os nutrientes e proteínas. A água participa ativamente de diversas funções do organismo, como na digestão, compõe grande parte da massa corporal e auxilia na saúde urinária. Por isso, ela deve ser considerada como parte da dieta dos pets. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Até mais. Então, esse foi da Tayla. Agora acho que é da Débora. Meu nome é Débora. Sou colunista do Jornal Botuca. Vou falar a vocês a prevenção da Covid-19. A única maneira de se prevenir é usando máscara, higienizar as mãos com álcool em gel, fazer o distanciamento. Segundo o Ministério da Saúde, o álcool em gel 70% é eficaz e preventivo. Ok? Então foram esses 3 áudios realizados por essas crianças, né, para finalizar o estudo dos podcasts, das fake news, enfim. A avaliação ocorreu, então, por meio da observação do desempenho dos estudantes durante a realização das atividades propostas em aulas remotas. Então, sob minha orientação, minha mediação. Bem como as produções textuais solicitadas, que foram a reescrita das fake news e a elaboração de um breve podcast, levando-se em conta os critérios elencados de acordo com as características de cada gênero. Então, eu fiz uma ficha com alguns critérios, né? E pontuei esses critérios, de acordo com a característica de uma notícia escrita e de um texto oral, de um podcast, uma notícia de rádio. E assim foi essa prática, gente. Muito obrigada pela atenção. Espero ter, podido contribuir aí com vocês com essa prática simples, mas que foi possível realizar e que teve uma participação bem legal das crianças dos 6º anos, viu? Perfeito. E também utilizando, o nosso material. O nosso material, eu utilizei o caderno, no Aprender Sempre, o volume 1. E utilizamos também bastante o currículo em ação, o caderno do aluno, do currículo em ação. Então, é importante o uso desse material. Traz a proposta de trabalho é rica. E a gente vai adaptando conforme é possível. Muito obrigada, pessoal. Perfeito. Nós que agradecemos. Isso. Aí temos alguns elogios para você no chat. Ai, obrigada. Tem a Bárbara que falou: Ana, sua maravilhosa. Minhas colegas de Ela trabalho. também pois brilha muito. Também temos aqui a Daniela Tomé, que falou parabéns pelo trabalho. Colega. Lara. A Lara, parabéns, professora Ana Lúcia, sempre realizando um lindo trabalho.
Ah, minha coordenadora. Então, nós agradecemos, né, a sua presença aqui hoje, por compartilhar, então, as boas práticas. Aí começam outros elogios também aqui para você, viu? Ah, obrigada, viu, gente? Alguém trabalho... tem alguma pergunta? Aproveita, Ana, aí. Ninguém tem? Então, em nome da diretoria, agradecemos muito sua presença, Ana Lúcia. De coração mesmo, sei que vocês fazem o possível e impossível, ainda mais no ensino remoto que estamos. Você trabalhar com sextos anos, são os pequenos e a distância ainda é mais complicado, né? Parabéns pelo feito aí, pelo trabalho desenvolvido, tá? Obrigada. Espero ter atingido aí a expectativa. Sim, aí o professor Ottoni também, é muito rico o seu trabalho, parabéns, a professora Daiane, Obrigada, e gente. muitos outros aí, tá? Obrigadão, viu? Um abraço para todos. Agora eu vou chamar Parabéns, Ana. Obrigada, abraço. Então, agora a nossa próxima convidada é a professora Valdete, Shirley, Valdete Shirley, da Escola Walter Carrer, né? Professor Walter Carrer, e os alunos dos 7º e 8º anos. Então, ela trouxe para a comunidade ali, para quem conhece, né, o bairro, falando sobre o grafite, né, e depois ela terminou, né, com entrevista. Então, professora Valdete, por favor. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, agradecendo aí a participação, inclusive da Ana, aprendi bastante hoje. É muito bom a gente ouvir os outros professores falando, para a gente até conseguir colocar em prática algumas coisas que a gente tem medo de fazer, né? Muito obrigada, eu gostei muito, muito mesmo. Bom, vamos lá. Você pode começar passando o primeiro slide, Márcia, por favor? Eu vou passar, tá? Só um minutinho, a Milene. Vou compartilhar aqui. Ah, Milene, desculpa, não sabia que era você. Imagina. Perfeito. Estão visualizando, né? Sim. Sim. Só eu não tenho esse beija-flor da Milene, mas... Isso deve ser do dela, porque eu também não tenho. Coisa de Milene. Bom, como vocês podem ver, as habilidades trabalhadas são várias. É um projeto de 15 aulas para dar um suporte para as aulas que os alunos já tinham tido sobre jornalismo, né, e o gênero jornalístico, na verdade. E eu escolhi o gênero entrevista, porque eu senti que eles estudaram comigo ano passado, peguei eles de novo esse ano, e eu senti que não ficou muito fixo a ideia do que era a entrevista para eles, né? Esse gênero jornalístico em específico, tá? Todas as atividades foram contempladas nas 15 aulas. Algumas habilidades são repetidas durante o processo das aulas. Pode passar o próximo, por favor? Então, trabalhados diferentes tipos de entrevista. A entrevista oral, a entrevista em jornal, revista, no papel, né, escrita, e depois a entrevista audiovisual. Foram esses 3 tipos de entrevistas que eu contemplei no meu projeto de aula. Mostrei para os meus alunos jornais, revistas, sites e blogs, tá? Dependendo da aula, a gente usa mais de um recurso para falar com eles. E o final foi a atividade prática, que eu vou mostrar para vocês no finalzinho aí. Próximo, por favor.
essa é a tela que eu compartilho com eles no momento que eu estou no Centro de Mídias. Essas aulas foram dadas pelo Centro de Mídias, tá? E a primeira aula da série é grafite. E como aqui na região a gente não tem grafite, né? No interior é uma coisa que é pouco vista, e eu venho da cidade de São Paulo, estou aqui na região de Botucatu há pouco tempo, eu procurei trazer coisas diferenciadas para eles poderem perceber como que é o universo, né? Então, eu não trabalhei a parte artística, mas expliquei, né, o grafite. E primeira aula foi uma apresentação, uma entrevista oral, onde eles não viram o artista, apenas escutaram. E antes de escutar, é passado para os alunos perguntas, né? Próximo, por favor. Essa é a primeira pergunta que a gente passa. Uma conversa de frente sobre o grafite. Para estimular os alunos a saberem o que eles têm de conhecimento prévio, para depois a gente poder trabalhar com eles sobre aquilo que eles conheciam, né? De todos com quem eu conversei, apenas um aluno conhecia o grafite, tá? E foi muito interessante essa conversa com eles, porque aqui na cidade realmente não tem nenhum grafite, né? Então, próximo, por favor. E aí eu perguntei se eles sabiam o que era um grafite, né? Muitos responderam não e apenas uma respondeu que sim, né? Inclusive, não foi aqui na cidade de São Manuel que ela viu, foi em outra cidade. Próxima. Essa é a pergunta geradora investigativa. E aí vem as imagens que foram trabalhadas. E aí eu vou dizer o porquê que eu escolhi este grafiteiro em especial. Primeiro, porque ele é um grafiteiro renomado, né? E ele tem um diferencial dos outros grafiteiros. Ele trabalha a xilografura, né? A arte do cordel, né? Que vocês conhecem, só os professores de português, né? Sabem muito bem. E que é feito na capa do cordel. Então, como os alunos aqui ainda não vimos essa parte, mas eu achei que era interessante trabalhar essa espécie de artes para eles verem que a arte é muito abrangente e tem várias leituras, né? E vários modos de se ver e fazer arte. Próximo, por favor. A partir do título, entrevista com o grafiteiro Espeto, que perguntas e respostas vocês imaginam encontrar? Essa é a nossa próxima pergunta, para pensar no que eles poderiam ter de noção quando a gente entrevista uma pessoa que eles não conhecem, né? Que eles não têm contato, né? Infelizmente, as respostas foram todas, não tenho ideia, mas eu já esperava por isso, né? Porque eles não têm conhecimento do grafite, né? Ainda mais agora que em alguns lugares a gente tem grafites em vários prédios, e aqui a gente não tem prédios, né? Para pôr grafite, né? Próximo, por favor. Essa é a minha aluna Yasmin. Essa primeira entrevista dela, ela fez com o pai, tá? Essa foi em maio. E para um pré-aquecimento, digamos assim, né? Eu espero que vocês percebam que essa entrevista que ela fez, ela está bem tranquila, bem relaxada, não tem uma postura ainda um pouco mais profissional, né? Porque, como eu digo para eles, a gente tem que tentar aprender várias profissões na vida. A gente não sabe ainda, o nosso projeto de vida não é fechado, apesar que eu não trabalho projeto de vida com eles, mas eu sempre falo do projeto de vida, e não está fechado. A gente precisa ter novas habilidades, novos conhecimentos, novas competências, e a partir do trabalho da escola, das atividades escolares, é muito fácil a gente descobrir novas aptidões. Pode passar para mim, por favor, Milene? O vídeo. Boa noite. Boa noite. Hoje eu vou entrevistar o meu pai. Onde você trabalha? Olá, boa noite. Me chamo Anderson. Eu trabalho na K Induscar. E o que você faz lá? Sou montador. Eu faço o chapeamento do piso do chão do ônibus. É bom. É muito bom. Uma empresa excelente. Você, tipo assim,
Você gosta de trabalhar lá? Você acha difícil? Eu gosto de trabalhar lá. O meu serviço é um pouco complicado, mas é bom. Então, mas você tem quais cuidados por a gente estar numa pandemia? Uso de máscara, não pode tirar a máscara, álcool em gel sempre na mão, lavar bastante a mão com água e sabão também na hora que você for no banheiro, se pegar alguma coisa e sempre ficar de máscara. Sim. E, tipo assim, você vai trocando de máscara, não? Tem a máscara descartável e tem a própria que nós levamos, que nós já vai de casa. Quando é descartável, eu procuro trocar todo dia que eu chego no serviço. Quando que você sai do serviço, a primeira coisa que você chega em casa, o que você faz? Tiro a roupa, deixo lá fora, por causa que é perigoso, né? Que os vírus ficam na roupa e já vou direto pro banco. Perfeito, né? Essa ainda não está assim. Ai, Márcia, a gente é exigente, né? Essa ainda não estava. Assim mesmo. Nós não tínhamos feito a rubrica ainda, né? Eu não tinha feito uma avaliação ainda antes de fazer a próxima, que vocês vão ver que já tem algumas diferenças, mas ainda não está perfeita, né? Mas já está muito, muito, muito bom. Ela é muito caprichosa. Essa também é a Yasmin do 7º ano C. Aí você fala do fundo lá também. Essa é em julho. Olá, boa tarde. Oi. Qual é seu nome? Jéssica. Então, hoje a gente Estou vendo a imagem. você, vou começar pelas perguntas. Como é Não estão visualizando? Sim. Agora apareceu, obrigada. o nome da sua empresa? Olá, boa tarde. Boa tarde. Como é seu nome? Jéssica. Então, hoje a gente vai fazer essa entrevista com você. Vou começar pelas perguntas. Como é o nome da sua empresa? A Capela. Como está sendo seu trabalho durante esse tempo de pandemia? Normal. O que você faz lá? Separo e reciclagem. Qual é o cuidado que você tem para não se contaminar? Usar máscaras e luvas. Como você faz para vender esses produtos? A gente separa e prensa para poder vender. Como você faz para captar essa reciclagem? A gente sai para os bairros e cata e separa. Na onde essa empresa fica? No centro da cidade. Muito obrigada pela participação. Essa é uma aluna extremamente participativa, extremamente atuante, ela é muito fofa. E, como vocês podem ver aí atrás, tem uma espécie de cenário. Porque nesse processo de 15 aulas, eu passei algumas entrevistas do Maurício de Souza, do Carlos Saldanha, da Camila Mardila, da Adélia Prado, tudo com temáticas muito diferentes, né? E todas elas têm sempre um pano de fundo, que é o cenário. Eu expliquei para eles esse processo, né? Que existe um jornalista que faz a pesquisa sobre o entrevistado, que tem que fazer um convite. Eu não mandei os convites que eles fizeram, gente, mas cada aluno fez um convite para o professor ou para os seus pais, né? Pedindo atualização do uso da imagem e da voz, né? Tá tudo no meu celular. E ela fez muito bonitinho o cenário aí, porque é a reciclagem dentro da pandemia, né? Como está funcionando para as pessoas que trabalham com reciclagem. A única coisa que ficou faltando aí na entrevista é que ela esqueceu de colocar a pergunta sobre a fitinha vermelha, que eles colocam uma fita vermelha nas pessoas que estão com Covid, para as pessoas que vão retirar o lixo não se contaminar. E foi muito interessante a gente conversar sobre isso, porque a mãe dela trabalha na Capela aqui em São Manuel. A próxima entrevista, por favor. Esse daí é...
é da professora, né? Eu já vou colocar aqui. Tá ok, Só um minutinho. Tá vendo? Está sem som, Milene. Não está escutando o som? Não. Não. Vou descompartilhar e compartilhar de novo, só um minutinho. Enquanto isso, eu vou explicar para vocês. Para os 8º anos, que eu tenho o 8º C, eu pedi para os professores com quem eles têm mais afinidades, né, conceder uma entrevista. Então, eu queria agradecer aqui, particularmente, a professora Jéssica, de arte, a professora Bela Stradioto, o professor João Magri, de História, e a professora Delcimara, de Educação Física, que foram os alunos que escolheram, né, para fazer essa entrevista. A gente só postou uma aí por conta do tempo, né, das muitas atividades que nós temos hoje, mas agradecer de coração a boa vontade dos professores, inclusive a Jéssica, quem abriu a chamada de vídeo, porque a aluna não estava conseguindo baixar o Teams, né, e para fazer a entrevista, e foi muito gratificante trabalhar com os meus colegas. Meu amor, é rapidinho. Tá, esperar começar a gravação. Aí, tá gravando. Pode começar, então. Vocês escutaram? Tá som? Sim. Sim? Sim. Primeiramente, obrigado por participar da reunião, da entrevista. Primeiro, conte um pouco sobre você. Seu nome. Bom, não repare que eu vou andar um pouquinho aqui, porque eu estou distraindo meu neném, né? Meu nome é Jéssica dos Santos Silva, eu sou professora de arte, né? Tenho 29 anos, sou casada, tenho um filho que está de 1 aninho e pouco, né? Que está bastante inquieto, né? E é isso, né? Eu dou aula lá no Walter Carrer, eu me formei na Unesp em 2018, né? Na Unesp de Bauru, em artes visuais, e é isso. Legal. E quando você descobriu que gostava de artes? Então, assim, eu sempre gostei muito de desenhar, né? Desde de pequenininha, minha mãe desenhava, minha mãe sempre gostava muito de artesanato, de fazer as coisas, eu gostava de fazer biscuit com ela e adorava desenhar. Então, gostar de arte eu sempre gostei, né? Mas, assim, eu decidi fazer a faculdade de arte depois que eu saí do ensino médio, porque eu não imaginava que eu pudesse trabalhar com isso, né? Eu já quis ser várias coisas. Quando eu era criancinha, eu queria ser dentista. Aí depois eu fui crescendo, eu queria ser jornalista, né? Aí quando eu estava no ensino médio, né? Estava pensando em ser jornalista, comecei a mudar de ideia. Aí eu fiz um curso técnico de nutrição, que eu gostei bastante. Então eu pensei em ser nutricionista. E aí quando eu saí do ensino médio, né? Que eu comecei a pesquisar mais as faculdades, eu fiquei 1 ano sem estudar, né? Fui trabalhar também. E aí eu vi que tinha artes visuais na Unesp em São Paulo, que tinha aqui em Bauru também, que era pertinho. E aí eu pesquisei sobre o curso, gostei, né, e quis fazer. Aí eu falei assim, eu vou prestar, se eu passar, né, e gostar. Aí eu passei, gostei e fiquei. E aí eu adorei o curso e quis trabalhar com isso. E é uma carreira fácil de conseguir trabalho? Então, depende da vertente que você quer seguir, né? Porque, assim, quando você faz artes visuais, né? Se você fizer licenciatura, você vai dar aula. Então, dar aula é mais fácil, porque falta muito professor de arte, né? Inclusive, muita gente que trabalha como professor de arte não é formado na área porque falta. Então, tem uma falta muito grande de professor, né? E professor de arte é uma das áreas que mais falta. Então, quando a pessoa quer ser professor, é mais fácil de conseguir. Agora, se a pessoa quiser, por exemplo, trabalhar em museu, trabalhar como curador, trabalhar pode trabalhar como designer, alguma coisa assim, né? Que também a Faculdade de Artes Visuais permite trabalhar com essas coisas, aí acaba tendo que ir para uma cidade maior, né? Porque aqui em cidades pequenas não tem muito investimento em cultura, né? Então, não tem
é muito museu, né? Não tem muita exposição, então acaba não tendo mercado para quem é formado nessa área, se não quiser ser professor, né? E depois de formado, você procurou participar de algum grupo, atividade ou curso? Então, assim, cursos, né? A gente sempre está participando, principalmente por conta de ser professor. Então, eu participei de bastante cursos, assim, relacionados a aperfeiçoar mesmo a minha atividade como professora, né? Então, que nem eu sou formada em artes visuais, mas quando você vai dar aula, você acaba tendo que trabalhar as 4 linguagens da arte, né? Que além das artes visuais, também tem o teatro, a dança e a música, né? Então, quem pode ser professor de arte é quem é formado em artes visuais, ou em teatro, ou em dança, ou em música. Só que você se forma em uma das áreas e você tem que dar as 4. Então, você chega para dar aula não sabendo, muitas vezes, direito aquilo que você vai ensinar, né? Então, eu não conhecia nada de música, muito pouco, né? Não conhecia muita coisa de dança, nem de teatro. Então, eu acabei buscando cursos, assim, para me aperfeiçoar nas outras linguagens da arte, né? Que eu ainda não domino, né? Não sou especialista, mas pelo menos para me ajudar a conseguir oferecer algo para os meus alunos, né? Então, além da arte, você não pratica nenhuma atividade? Dança, teatro? Assim, Não, então, hoje em dia não, tá? Eu já fiz bastante na igreja, eu participava muito de grupo de dança, eu fiz alguns cursos, acabou, né? Já acabou, então não pratico nenhuma outra atividade artística, a não ser a parte das artes visuais, que eu adoro desenhar, então eu desenho bastante. Eu também trabalho com escultura, ou em biscuit, ou em polymer clay, né? Eu faço a pessoa igualzinha ela é, né? O rostinho, mas já faz bastante tempo que eu não pego encomenda, né? Porque a gente acaba não tendo tempo. Mas assim, a minha área é mesmo as artes visuais, então eu não tenho muita atividade assim fora das artes visuais. E como está sendo dar aula sendo professora, assim, na pandemia? Então, eu adoro ser professora, né? Então, dar aula para mim sempre é bom. Mas durante a pandemia é um desafio muito grande, né? Principalmente porque, assim, a gente tem um desafio de tentar alcançar todos os alunos que estão em situações muito diferentes, né, não só de condição social, mas de acesso. Então, a gente tem alunos que não têm acesso, que a gente tem que preparar atividade impressa, né? A gente tem alunos que estão no grupo, nem todos os alunos entram para ter aula online, então eles ficam defasados no ensino, né, porque eles só fazem aquela atividade que a gente manda ali no grupo de 15 em 15 dias, uma boa parte não faz. Né? Então, a gente tem a participação da família é muito pequena, então o professor acaba tendo que tentar dar conta de tudo, né? Então, a gente está trabalhando assim, o triplo, o dobro, e não está tendo retorno, né? Porque assim, eu acho que a gratidão do professor é quando o aluno consegue aprender, quando o aluno se interessa. Então, assim, a gente não liga de se esforçar tanto quando a gente vê um resultado. Agora, a gente está trabalhando muito, muito mais e a gente não consegue ver um resultado daquilo que a gente faz, né? Porque a gente queria estar junto com os nossos alunos na escola e nesse momento não é possível, né? Então tem todo um monte de preocupações, né? Com a saúde dos alunos, com a nossa. Então tudo isso é bastante desgastante, né? Mas eu espero que tudo isso passe logo, né? Que a gente consiga voltar a ser como antes. E nessa pandemia, sendo professora, quais hábitos você adquiriu? Hábitos, assim, saudáveis? Então, na verdade, eu adquiri mais hábitos ruins. Deixa eu só pegar meu filho que tá pegando uma faquinha. Eu adquiri mais hábitos ruins, assim, do que bons, na verdade, né? Porque de ficar mais em casa, às vezes a gente acaba na pressa, né? Porque você está trabalhando em casa, e aí não tem muito tempo, então de cozinhar, às vezes acaba comprando um lanche, comprando pizza, tomando refrigerante, que é uma coisa que eu não fazia tanto, né? Eu não comia tanto lanche, tanta coisa, e a gente acaba adquirindo hábitos ruins, né? Mas uma coisa que eu senti necessidade, né, foi de fazer um curso de dança para ensinar, né, sobre dança. Eu fiz um curso sobre o ensino da dança e aí eu me apaixonei pela dança, né? Então eu fiz, só que já acabou, né? Agora em férias acabou. Mas eu comecei um curso de dança afro-brasileira e de dança contemporânea, que é online mesmo, né? A gente dançava pela câmera e foi bem legal, né? Então é uma coisa que eu pretendo continuar também.
E hoje você tem certeza que foi a melhor escolha da sua vida, seguir com a carreira de artes? Tenho sim. Porque assim, né, quando eu me vejo nas outras coisas que eu pensava em fazer, sabe, né, é uma coisa que não me traria tanta gratidão, né? Porque assim, ser professor é um desafio, mas é gostoso, assim, você tá com os alunos, você tá com pessoas, né? É algo, eu já fiz outras coisas na minha vida, né? Eu já fui garçonete, eu já fui operadora de telemarketing, eu já trabalhei em museu, né, como estagiária. Então, de tudo que eu fiz na minha vida, eu acho que aquilo que mais me trouxe gratidão, assim, foi ser professora, porque eu sinto que eu estou fazendo algo bom para a sociedade, né? Que eu não faço algo para dar dinheiro para um patrão ou só para me enriquecer, mas eu estou fazendo algo que está ajudando outras pessoas a crescer, né? Eu estou ajudando outras pessoas, né? Principalmente em escola pública, né? Porque eu estudei em escola pública a vida inteira, então eu sinto que eu estou ajudando alunos que vieram da mesma condição de vida que eu a ter um futuro melhor, né? Então eu acho que essa gratidão que a gente tem em ser professor, ela não tem preço, né? Então por isso que eu adoro o que eu faço. E eu não escolheria outra coisa na minha vida. Legal. Então foi essa nossa entrevista. Obrigada pela participação. Uhum. Tá bom, obrigada a você, Júlio, por ter escolhido, tá? Qualquer coisa, estamos aí. Tá bom. E desculpa o atraso, porque minha internet caiu e aí eu tava esperando voltar e não voltava, mas agora já deu tudo certo. Tá bom? Eu vou gravar, então aí eu te mando, tá? Tá. Tchau. Tchau. Muito legal, viu, Valdete? Parabéns, essa professora aí com o nenenzinho chorando. Nossa, a gente aqui na vila, a gente se esforça muito, os professores são muito bons, os colegas são maravilhosos, são muito participativos. Eu sei como é isso. Então, a gente, sim, sem palavras. Sim, realmente, vocês se entregam, né? Porque é uma comunidade que precisa realmente, que às vezes a única referência é o professor. Né? Então, já passei por isso, sei muito bem o que ela falou aí, tá? Ela até se emocionou, mas parabéns, viu? Foi muito bom aí as entrevistas, o seu trabalho com os alunos, e faz a diferença. Talvez saia um Os jornalista alunos daí? são ótimos. Então, assim, se algum professor quiser o plano de aula, das 15 aulas posso disponibilizar. Se tiverem perguntas, e aí não quiser fazer agora, quiser fazer no privado, Márcia pode liberar depois o meu contato, apesar que eu estou no grupo de mestres, né? Vocês podem achar meu nome lá. Fiquem à vontade, estou sempre à disposição para poder ajudar aquele que precisar. Perfeito. Espero que vocês tenham gostado. E, Márcia, muito obrigada aí. Estou faltando agradecimento final, né? Que é o agradecimento aos meus alunos, aos meus colegas, né? Tem uma frase aí no finalzinho do app aí. Só um minutinho que eu vou colocar aqui de novo. Prontinho, Valdete. Obrigada. E aí tem mais duas aí no final, que é uma para você, dos meus colegas aí. Gratidão plena e sempre por tudo. E que a gente sabe que a caminhada é difícil, mas o resultado deixa a gente muito feliz. Obrigada a todos e um bom dia. É nós que agradecemos, tá? Muito obrigada mesmo a você, a Ana. Obrigada, professora, pelo trabalho, pelo empenho. Muito obrigada, viu? Parabéns. Alguém tem alguma pergunta para a professora? Nós temos aqui elogios também no chat, né? A Carmen fala parabéns pelo seu trabalho, a Daiane também parabéns, Valdete, o Otoni também está falando parabéns. Legal, nós que agradecemos, né? As protagonistas hoje foram vocês, né? Que abrilhantaram nossa TPC no dia de hoje, compartilhando,
né? Socializando a boa prática que vocês fizeram, mesmo o ensino remoto, com as dificuldades, né? Até escolhemos aí de tantos, né, municípios tá? Então agradecemos de coração mesmo. Isso, agradecemos também a todos os professores que colaboraram conosco, enviando formulários. São ações excelentes, né, Márcia? Tivemos muitas ações bem interessantes. Que nas próximas ATPCs, esses professores vão apresentar para a gente, hein? Deixar aí a timidez de lado. Sei que final de bimestre, de semestre é difícil, né? Vamos contar nos dedos aí, poucos dias para entrarmos em férias, tirar o relógio do pulso, né? E aproveitar. Então, isso, e se alguém tiver, né, realizar algum trabalho e gostaria de apresentar boas práticas nesse espaço de ATPC, é só entrar em contato conosco, né, que a gente organiza para apresentar também as boas práticas de vocês. Perfeito. Então, agora teremos uma apresentação com a Milene. Só um minutinho que eu vou colocar aqui a minha apresentação. Tá. Vocês já estão visualizando? Estão me escutando? Sim, perfeito. Então, ok. Então, aqui, né, agradeço novamente a participação das professoras que apresentaram e a todos vocês também, né, pelo envio lá do formulário com as boas práticas. E sabemos também que vocês realizam sempre um excelente trabalho aqui na nossa diretoria. Aqui, então, né, eu vou apresentar mais uma sugestão para vocês, também dentro desse contexto da nossa ação, que também é lá do MMR, que é realizar a formação para professores de língua portuguesa em ATPC sobre os gêneros textuais aí no universo digital. Eu vou apresentar aqui mais uma sugestão para vocês, ok? Que é o conto interativo. Vocês já trabalharam com conto interativo? Já ouviram falar de conto interativo? Vão colocando no chat, por gentileza, se vocês já trabalharam, já ouviram falar desse conto interativo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês também podem colocar no chat, pode abrir o microfone e falar. Para você. Tá, ok. Aí, Márcia, eu vou pedir para você também, se tiver alguma interação no chat, você já me falar, tá bom? Perfeito. Então, tá ok. O conto interativo, ele é uma narrativa digital. O que é narrativa digital? Por exemplo, o podcast que a professora apresentou, ele é uma narrativa digital. A entrevista em formato de vídeo também é uma narrativa digital. E aqui, esse conto interativo também se trata de uma narrativa digital, porém de um formato diferente, tá? Vou apresentar para vocês. Aqui a gente tem aqui a Moreninha, lá do Joaquim Manuel de Macedo. Por que que tá aqui? Então, vou apresentar esse formato de conto interativo. Para ser realizado, eu usei a ferramenta do formulário eletrônico. Lembram lá do Google Formulário, né? Google Forms. Pode ser qualquer formulário eletrônico, tanto da Google, né, que é o Google Forms, quanto também da Microsoft, que também existe o formulário eletrônico.
É aquele formulário eletrônico mesmo que nós utilizamos geralmente para realizar provas de múltipla escolha, com questões de múltipla escolha. É o mesmo formulário eletrônico que nós enviamos para vocês para realizar a boa prática, o mesmo formulário eletrônico das avaliações que nós enviamos também para vocês. E aí, será que dá para a gente construir, então, um conto e esse conto ser interativo? Ou seja, nós podemos escolher o rumo que esse enredo vai tomar. Então, é essa interatividade. É o leitor que escolhe alguns caminhos desse enredo, deste conto, dessa narrativa. Olha só, será que isso dá certo, gente? E ainda utilizando o formulário eletrônico? Dá sim, eu já criei um e aí eu vou mostrar para vocês. E aí depois vocês me contam se acham que isso é interessante ou não. E também é uma ideia para a semana de estudos intensivos. Vocês poderão também utilizar, né, essa produção do conto interativo com os estudantes. Aqui tem a capa da Moreninha, por quê? Eu estou participando lá das transmissões no aplicativo do Centro de Mídias, né, no programa de recuperação e aprofundamento lá do canal da segunda série. E eu apresentei também essa sugestão lá. Então, quem acompanhou, já estou dando spoiler aqui, né? Já sabe do que se trata. Então, por isso que eu coloquei aqui, né, a capa do livro de A Moreninha, por conta que o enredo, ele tem a ver aqui com este livro, tá? Então, vou falar um pouquinho do enredo, né? Essa construção para esse roteiro. Depois eu vou mostrar na prática esse conto interativo, vou disponibilizar o link para vocês e a gente vai fazer uma oficina, vou mostrar como a gente pode montar esse conto interativo. E é interessante essa estratégia do conto interativo, porque ela serve tanto para os estudantes que se encontram no contexto remoto, como também para o contexto presencial. Então, vamos voltar para o presencial, eu posso utilizar o conto interativo? Pode dar certo também, tá? Tanto nesse mundo, nesse universo digital, como também no universo analógico, ou seja, o escrito, tá ok? Então, temos aqui, eu utilizei então o enredo, nós vamos utilizar o Google Forms ou o Google Formulário, mas qualquer formulário eletrônico também dá certo, porque lá na Microsoft, né, no nosso Office que temos na nossa conta de e-mail institucional, também tem o Forms e também é gratuito para nós, professores, ok? Da Google também, a gente pode utilizar, inclusive, a nossa conta institucional, tá? Que é o @prof. E aí eu vou mostrar também na prática para vocês. Falando um pouquinho do enredo, porque para esse tipo de conto, o enredo é o forte, né? É o que vai ter impacto para a construção desse conto, né? Que seja interativo também. Aí tem uma diferença. As características do conto continuam sendo as mesmas, o que vai mudar um pouquinho essa adaptação para que ele seja interativo, ou seja, tem pontos que nós vamos interromper o enredo para realizar alguma pergunta. Você vai para esse caminho ou vai para aquele caminho? E aí nós iremos trabalhar com sessões. Então, aqui, essa construção do enredo. O que vocês podem utilizar, por exemplo, para uma recuperação, um aprofundamento ou para semanas de estudos intensivos que irá acontecer, qual a habilidade que eu preciso priorizar, e aí vocês podem utilizar os materiais já existentes, claro, né, o material Aprender Sempre, por exemplo, o currículo em ação, né, como a professora colocou para nós, né, apresentou que ela utilizou todos esses materiais porque eles já estão estruturados. Então, de repente, você pode dar um upgrade, né, dessas produções que já existentes, que os alunos já realizaram, para produzir esse conto interativo. Então, essa é a ideia também. No caso desse que eu vou apresentar para vocês, então, quem trabalha com a segunda série do ensino médio, também já pode, se achar necessário, se for pertinente,
trabalhar com esses temas para o enredo, porque eles estão lá no material Aprender Sempre da segunda série, do volume 2 aqui, tá? Então, eu trabalhei com todos os temas e habilidades presentes no caderno Aprender Sempre do volume 2 da segunda série do ensino médio. Mas, aqui, como exemplo, né, vou utilizá-lo, mas pode ser qualquer enredo, né, o enredo que for pertinente para as turmas de vocês. Aqui, né, nesse contexto, nós tínhamos alguns temas que precisariam ser trabalhados. Então, na segunda série, trabalhamos com o romance. Então, aqui utilizei o trecho do próprio caderno, do Aprender Sempre, A Moreninha. Também aqui foi produzido um resumo, então os estudantes realizaram a leitura, que poderia ser A Moreninha, como outros romances que estão presentes lá no material Aprender Sempre. Leram o romance na íntegra e produziram um resumo referente a esse romance. Depois produziram artigos de opinião, olha só, artigos de opinião com o tema sedentarismo e com o tema doação de sangue. E será que é possível a gente produzir um conto interativo com toda essa temática? Sim, é possível. Então, das produções que os alunos realizaram, a gente tira o enredo, o personagem, a intencionalidade desse conto e todos os aspectos que são necessários aí reforçar, recuperar ou aprofundar dos estudantes. Então, essa construção do enredo, os temas, aí tem que ser referentes às habilidades que precisam ser recuperadas, aprofundadas ou aí retomadas, ok? Então, essa é só uma sugestão de enredo, que aí eu já construí. E aí eu utilizei o material Aprender Sempre, utilizei o volume 2, que fez, né, o fechamento. Vamos aqui, então a gente utiliza esse enredo e a gente iremos utilizar, então, o formulário eletrônico e vamos trabalhar com as seções do formulário eletrônico. E também dá para trabalhar, não tem conectividade, os estudantes não têm conectividade ou estamos em modo presencial, também é possível fazer sessões no próprio caderno, né? Em folhas do caderno, eu divido essas partes do enredo também por sessões, numerando essas sessões, tá? Eu já vou explicar isso certinho para vocês. Então, vamos lá na nossa oficina. Eu vou compartilhar aqui. E eu vou trabalhar com vocês aqui na própria internet, tá? Aqui no próprio... Um pouquinho maior. Dá para visualizar bem, Márcia? Sim? Vocês estão visualizando bem? Alguém pode me responder? Estou visualizando. Sim? Então tá bom. Tá grande, né? Aqui eu vou dar um exemplo. Aqui, desculpa. Tá, ok. Aqui eu vou dar um exemplo do que eu já tinha feito para vocês. Então, assim que terminar o conto, eu disponibilizo um link, tá? Isso é o formulário gamificado, porque a gente vai utilizar esse formulário de uma maneira diferente. Então, aqui é só disponibilizar o link. Eu vou disponibilizar o link para vocês também, que aí vocês podem dar uma olhadinha. Daqui a pouquinho eu já coloco aqui no chat para vocês, tá bom? O link para vocês olharem. Aqui, então, é a narrativa digital, é o conto interativo, então ele foi inspirado no romance A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Quem decide os rumos deste conto é você. E aqui essa é a visualização de quem recebe o link, tá? Depois eu vou mostrar o modo editado, como entra, enfim, tá ok? E aí você tem as perguntas. Então, estão preparados para esse conto interativo? Aqui, né, são todas positivas, porque é o começo, né? Então, claro, vamos lá, só se for agora e sim. Aí, clica aqui em próxima, tá vendo? Ó, como um formulário normal.
e segue aqui o enredo. Então, como tudo começou. Então, eu utilizei o trecho presente no caderno Aprender Sempre, porque essa era a intencionalidade desse trabalho, né? Então, eu já utilizei o trecho, né? E aí a gente usa aqui todo o contexto social e político da segunda metade do século XIX. Então, aqui, né, o trechinho, né, que apresenta no Aprender Sempre, eles estão caminhando, eles já estão lá na ilha e estão de mão dadas, aí eles visualizam duas pombinhas se beijando, né? Então vem toda aquela situação, lembrando que estamos lá na segunda metade do século XIX. E aqui eu interrompi o próprio trecho presente no livro. Então, Augusto, que é o personagem, né, deve começar um diálogo com Carolina, declarando seus sentimentos, sim ou não. Então, isso aqui já é o aspecto da intencionalidade. Claro, eu sou romântica, né? Vou colocar que sim, que ele deve se arriscar e declarar seus sentimentos, e aí vai para uma próxima sessão. E aqui, Augusto diz, então essa aqui é a parte que eu coloquei, e continua todo o trecho do diálogo dos dois, que vão declarar aí o seu sentimento, mas de forma sutil, é claro, né, que estamos todos nesse contexto. E aí o Augusto, né, tá apertando vivamente o braço de Carolina. E aí eu dou aqui a parada no trecho, ó. Augusto deve tentar beijar Carolina? Sim ou não? O que vocês responderiam aqui? Vou colocar que sim. Você vai ser ousado, né, em tentar beijar lá na segunda metade do século XIX. E aqui, assim, são aí a produção minha, né? Augusto, apertando-lhe vivamente o braço, aproximou seu rosto a tal ponto que podia sentir o calor das bochechas avermelhadas de Carolina. E quando seus lábios estavam quase se tocando, de súbito são interrompidos por Felipe, irmão de Carolina. Aí vem a pergunta: como Augusto e Carolina reagem? Aí tem duas alternativas, ó. Carolina está nos braços de Augusto por conta de um desmaio, então ela simula um desmaio, ou Carolina sai correndo e Augusto se faz de desentendido. E aí vamos escolher. Vou fingir que ela desmaiou, né? E aí vai o enredo, ele vai, né, caminhando. Aqui, claro, eu tinha que colocar dentro desse contexto a doação de sangue, por exemplo. E isso deu certo, né? Porque aqui eu já não vou ler aqui todo o conto, que não vai dar tempo também de eu fazer a leitura na íntegra para vocês, mas eu vou disponibilizar o link, e aí se vocês acharem interessante, quiserem, né, participar aqui deste conto, depois é só mandarem enviar o formulário, tá? Para que eu tenha também o feedback. Aqui, como que eu coloquei, então, dentro desse contexto de A Moreninha, a doação de sangue? Aqui, alguém vai se acidentar, então pode ser uma das duas personagens, né? A dona Ana ou uma prima. E aí, por conta desse acidente, eles são estudantes de medicina, então quais foram as reações deles? E aí essa acidentada, ela perde muito sangue, e daí precisa de uma doação de sangue. E aí outra interatividade é quem vai doar o sangue? O Felipe, que é o irmão de Carolina, a Carolina, que é a moreninha, ou Augusto, aqui. Então aí vamos ter essas três possibilidades de doação de sangue. Vou colocar Augusto aqui, mas Augusto não consegue, já estou dando spoiler, né? Por quê? Porque ele é sedentário, então os exames dele, ele não podia doar o sangue por conta do sedentarismo. Daí, olha só, segundo tema, que é o sedentarismo. Quem doa, na verdade, né, é o Felipe. Aqui também a gente pode colocar respostas abertas, então todo esse tema já foi trabalhado pelos estudantes. Alguma coisa para ir. E aí, para trabalhar com esse sedentarismo, a Carolina, ela vai criar aí ou uma gincana ou uma corrida. Olha só, trabalhando com esse tema sedentarismo. E aí, né, tem, claro, um prêmio
como será que a Carolina convenceu Augusto a participar ou de uma gincana ou de uma corrida. Então tem todo esse drama. E será que o que aconteceu no final desse conto, né? Quais foram os rumos dados para essa narrativa? O que vocês acham, né? Será que aconteceu aí um beijo ou não? Então tem toda nessa expectativa para esse conto interativo. Então, basicamente, a gente trabalha com sessões e dentro desse enredo temos pequenas paradas para fazer para ter esse caráter de interatividade. O que vocês acharam? Vocês acham que é interessante ou não? Já trabalharam com isso? Vão colocando para mim, por gentileza. Bem, então vou mostrar para vocês como a gente constrói um conto interativo, tá? Eu vou até sair aqui, ó, para mostrar certinho para vocês como acontece, tá? Como fazer, ok? Então, aqui eu tô aqui no meu navegador normal, no Chrome. Eu já tenho aqui o meu login, eu já fiz o login, mas quem não fez é só fazer. Então, aqui no cantinho, ó, vou até colocar maior para a gente poder visualizar. Vocês estão visualizando aqui o cantinho do meu navegador? Sim, perfeito. Vou colocar aqui, aqui, então, eu ponho nesses pontinhos aqui, nesse quadradinho de pontinhos, e aí eu vou para o meu formulário, tá? Só acho aqui o formulário, está vendo? Então, clico aqui e vou construir o formulário. Como eu já fiz um formulário, eu quero que vocês visualizem, eu vou colocar aqui no Drive, ó, porque o formulário, ele fica salvo no seu Drive, tá? Do e-mail que você utilizou. Estou utilizando aqui o e-mail institucional da Google, que é o @prof. Então, ele já fica salvo aqui em todas as coisas que eu tenho. Tô no e-mail errado, tá vendo? Por isso que não tá aqui. Então, é no e-mail no Prof. Mas qualquer conta Google também dá certo. E aqui é o Drive certo, então, das contas. Se você tiver um e-mail Gmail, também dá certo, ou o nosso e-mail @prof também. Então, ele tá aqui, ó, o conto interativo. Ele é um formulário. Essa aqui, então, é a parte que a gente visualiza. Deixa eu até abrir um novo para ir mostrando para vocês do zero. Vocês acham que é interessante mostrar do zero para vocês? Sim ou não, mais ou menos? Sim. Sim. Sim, Tem tá 6 bom. minutos, tá? Tá, eu vou abrir aqui rapidinho, eu vou mostrar, dá tempo, pode ficar sossegado. Ó, abri um formulário eletrônico, cliquei lá nos pontinhos e acessei formulário. Vou colocar aqui um em branco, ó. Abro um normal, tá vendo? Eu só vou copiar aqui, já tem, né, o escrito. Aí aqui você coloca, só clicando em cima, ó, só clico em cima. Eu vou colar aqui, né, o título do meu conto, tá? Então, é só clicar em cima. Aqui também eu posso colocar, ó, toda a descrição do que eu quero deste conto, tá vendo? Eu só cliquei em cima. Para a gente colocar o que você... já o texto, então, eu aconselho colocar o título e aqui já colocar assim, estão preparados? Sim, claro que sim, sabe? Porque daí a pergunta, eu não tenho tantas opções de formatação aqui na pergunta. Então, se é um texto maior, fica um pouco complicado. Então, é melhor a gente colocar aqui em seções, tá? Então, aqui eu escolhi, ó, questões de múltipla escolha, tá vendo? Escolho aqui seção de múltipla escolha. E aqui, como é o nosso começo, eu coloco assim, sim, claro, tá? Para que vá para a próxima sessão. Aqui eu já coloco as perguntas, então, estão preparados? Sim, claro, só se for agora, enfim, é de escolha. Sempre coloco aqui para que seja obrigatório, então eu seleciono, tá vendo aqui o obrigatoriedade.
E o pulo do gato vai ser a gente escolher ir para a sessão com base na resposta, porque aí eu escolho. Como a gente só tem uma sessão aqui, eu vou para a próxima, para ficar mais fácil de visualizar. Então, eu venho aqui, ó, tá vendo? Aqui, se eu fosse acrescentar perguntas, no meu último tópico aqui, ó, parece um sinal de igual, né? Dois retângulos aqui, um retângulo e outro embaixo, um sinal de igual. Se eu coloco o mouse, ele vai colocar adicionar sessão. Então, eu coloco aqui adicionar sessão, já acrescento aqui a sessão 2, tá vendo? E aqui, ó, no título da sessão, que eu coloco o texto mais longo, que fica mais interessante e fica mais fácil. Como, por exemplo, aqui no nosso, já era o trecho, tá vendo? De A Moreninha. Então, eu coloquei aqui como título, ó, vou copiar, vou voltar aqui, com o título da sessão, eu coloquei um título e coloquei todo o texto na descrição, tá vendo? Ó, descrição opcional. E aí, eu já coloquei aqui copiei e colei o trecho do livro, no caso, tá? Mas aqui também dá para escrever. Porque fica melhor de visualização do que em pergunta. Coloquei aqui o texto, certo? Ou você inventando, né? Os estudantes inventando, ou se utilizar alguns trechos dos textos presentes em algum material também dá. Aí aqui eu preciso acrescentar uma pergunta, então eu venho aqui no mais, ó. Mais, ele vai acrescentar uma pergunta. Aqui do ladinho eu escolho o tipo de pergunta que eu quero, se é caixa de seleção, lista. Então, eu vou acrescentar aqui, ó, o múltipla escolha. E aqui, então, eu coloco diante do texto que eu coloquei, o que a pessoa vai fazer. Então, vai ter o caráter da interatividade, ó. Já vou até copiar aqui do mesmo para ficar mais fácil para visualizar. Certo? E aqui eu tenho, ó, as opções nas alternativas. É só clicar em cima que ele já vai aparecer. Então, como que eu faço para ir nas sessões, certo? Então, eu vou voltar aqui na nossa primeira sessão. Eu clico aqui aqui na sessão, tá vendo? Na pergunta, que vai ficar azulzinho aqui no caso, porque eu selecionei, vai dar as opções. Venho aqui embaixo da pergunta de múltipla escolha, coloco obrigatória. E do ladinho de obrigatório, eu tenho os 3 pontinhos aqui. Clico nesses 3 pontinhos e eu vou colocar aqui para vocês. Vocês selecionam aqui, ó, ir para a sessão com base na resposta. De novo aqui, ó, ir para a sessão com base na resposta. Então, se sim, ele vai para a sessão 1, por exemplo, tá? E se não, eu vou colocar ele para a sessão 2, ok? E assim que eu seleciono qual sessão que ele vai ou não. Então, se sim, então a sessão... Vou colocar aqui na sessão 2, porque a gente só tem 2 sessões, né? Vou colocar aqui a sessão 2. Então, o meu conto vai para esse viés aqui. Então, ele vai tentar beijar, assim, a Carolina, por exemplo. Então, aqui na sessão, eu preciso colocar a pergunta, né? Vou continuar o enredo como se ele fosse beijar a Carolina. Então, se foi sim e não, então ele vai para a sessão 3. Então, eu crio outra sessão aqui, que ele já vai embaixo. Aqui eu coloquei. Certo? Criei outra sessão e aí eu tenho as alternativas. Então, como que eu faço para conseguir criar um ponto interativo através do formulários? Pelas sessões. Então, dependendo da resposta, eu encaminho. Aí vai para a sessão 3. Aqui vai para a sessão 2, se sim. Para a sessão 2, se sim. E se não, por exemplo, vai para a sessão 3. Então, aqui eu escolho qual encaminhamento baseado nas sessões. Deu para entender, gente? A gente trabalha assim por sessões. Ó, vou mostrar nesse aqui que já tá prontinho.
Vou colocar aqui um pouquinho, ó, essa história eu construí em 25 sessões, tá vendo? Então, eu tenho que fazer essa separação. Então, por exemplo, se quem se acidentou foi a senhora Dona Ana, então ele vai encaminhar para a sessão 8. Ah, não, foi a prima Joaquina, então ele vai ser encaminhado para a sessão 9. Então, é assim que a gente trabalha com as sessões. Então, é isso. Além da gente conseguir trabalhar aqui com os estudantes, a gente também, como é um formulário, ó, a gente tem as respostas. Então, dá para a gente saber o que os estudantes responderam, o que eles fizeram, ou o que eles acharam dessa interatividade com os contos, tá vendo? E eu posso deixar questões abertas também durante o conto. Então, aqui eu tenho toda a trajetória dos estudantes. Aqui eu não coloquei para as pessoas colocarem um nome, por exemplo, mas dá para a gente fazer aqui no formulário eletrônico, aí vocês terão esse acompanhamento dessa produção dos estudantes. Eu vou colocar... Oi, pode falar. Que é a mesma plataforma e o formulário que realizamos a avaliação, né? Isso. Após a TPC, é o mesmo, sai o gráfico, o nome dos professores, no caso. Então, sai tudo bem completo mesmo. Sim, sai tudo completo, sai os gráficos, aí você pode colocar em perguntas a primeira coisa para eles colocarem o nome deles, né? Aqui, como ia ficar público, eu não deixei o nome, mas eu fiz como última pergunta, depois que acaba todo o enredo, eu deixei uma perguntinha, ó, aberta, falando aqui quais foram, ó, você gostou do conto interativo? Então, registre suas impressões, para que eu possa saber o que os professores, né, que acharam, se gostaram, se não gostaram. Então, eu deixei aí, coloquei o link para vocês desse conto, para vocês visualizarem. Aí, se vocês gostaram, por gentileza, leiam e coloquem em enviar o formulário, porque aí eu vou ter esse feedback. Para os estudantes que não têm conectividade, eles podem criar, sim, um conto, só que e vão dividir por sessões. Então, Augusto vai tentar beijar a Carolina? Se sim, vá para a sessão 2. Aí já está marcado no caderno, né? Sessão 2, como título, tá? E, se não, vá para a sessão 3. Aí coloca lá, então ele vai pular a sessão 2 e vai ler a sessão 3. Então, essa é a ideia da interatividade também com os impressos. Tá? Existem contos interativos impressos em livros, por exemplo. Geralmente a gente usava em RPG, que é Roleplay Game, para quem conhece, né? Também existe esse texto, né? Esse formato. O que vocês acharam? Acharam interessante? Acharam viável? Não acharam? Qual foi a impressão de vocês? O Fernando colocou aqui o RPG de mesa. Isso mesmo. A Ana, a construção da atividade é bastante complexa. A Valdete, show. Muito bom. É bem interessante essa proposta de atividade. E algo que o ensino médio vai gostar mesmo, né? Eu acho que fica mais, assim, vai chamar mais atenção deles continuarem a leitura do romance ou algo assim, né? Sim, sim. Por ser interativo mesmo. É isso daí, Milene. Que bom, então. Deu aqui o nosso tempo, eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa nossa ATPC. Eu agradeço imensamente às professoras que tiveram essa disponibilidade de apresentar aqui as boas práticas para todos. Agradeço também a todos, né, por sempre estarem participando conosco. E contem sempre conosco, né, Márcia? Estamos sempre disponíveis para vocês. Qualquer dúvida, podem entrar em contato conosco, tanto via WhatsApp, uma ligação, né? Nós estamos à disposição para qualquer coisa. Isso, sim. Tá? Então, muito obrigada pela participação de todos vocês.
vai colocar, a gente coloca no grupo, Márcia vai colocar aqui o link da avaliação. Eu já coloquei. Já colocou? Então tá bom. Então ele vai ter 2 links de forms para vocês. Está o conto no grupo interativo. também. Conto interativo. Vou colocar frase, tá? Tá, ok. Pode compartilhar. Você vai compartilhar? Sim. Ok. E aí eu vou... Compartilhou. E eu vou colocar também o link do conto interativo lá no grupo de mestres também, tá ok? Então, agradecemos muito a presença de vocês, né, a participação das professoras e os outros professores que participaram, né, no chat aí. Então, de que são feitos os dias? De pequenos desejos, vagarosas saudades, silenciosas lembranças. Cecília Meirelles. Então, para refletir um pouquinho, né, como está sendo a nossa vida, os nossos dias. Tudo bem? Quem quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Só agradecer muito todos os meus colegas de trabalho, somente aqueles que participaram das atividades, em especial você, Márcia e a Milene, que estão sempre aí trazendo novidade para a gente. Muito obrigado. Eu vou sair, porque agora começa no Anauê. Um beijo para todos, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, dá um beijo no povo lá virtual. Isso, nós que agradecemos. Tchau, tchau, pessoal. Bom trabalho para vocês. Bom trabalho para todos. Se encerrou a gravação, Mi? Vou encerrar agora. Salva bonitinho aí, pelo amor de Deus. Pode deixar. Os professores que assistirão, né, entrem em contato